Apelidado de Rei do Pop e conhecido tanto por suas controvérsias quanto por seu enorme talento como artista, Michael Jackson é um dos artistas mais influentes do século XX, embora sua carreira tenha sido manchada por alegações horríveis e muita análise sobre sua aparência e histórico de relacionamentos, seu nome ainda é lendário e sua música e criatividade são bem respeitadas até hoje. Michael Joseph Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958 em Gary, Indiana, e foi o oitavo de 10 filhos de Joseph, Joe Jackson, e sua esposa, Catherine. Os Jacksons, uma família de classe trabalhadora, compartilhavam uma casa de 2 quartos. O pai trabalhava como operador de guindaste na United States Steel. Os pais de Michael eram musicalmente talentosos. Catherine tocava clarinete, piano e desejava ser cantora de country e western. Já Joe era guitarrista da banda local de Rhythm and Blues, The Falcons. A criação das crianças foi tumultuada, segundo relatos. Em 1964, Michael e seu irmão Marlon se juntaram aos Jackson Brothers, uma banda formada por seu pai, que incluía Jack, Tito e Jermaine. Segundo relatos, durante os ensaios, o pai deles assistia com um cinto na mão. Os erros eram cruelmente punidos por ataques físicos, e Michael lembrou que também sofreu abuso emocional nas mãos de seu pai, que frequentemente comentava sobre seu nariz gordo. Ele também se lembrou de se sentir solitário e isolado. Embora Joe a açoitasse regularmente, Catherine argumentou que nos anos 60 a punição corporal era uma forma comum de disciplinar crianças. Em 1965, a banda mudou o nome para Jackson 5 e, no mesmo ano, venceu um show de talentos, o que os levou a fazer uma turnê pelo Centro-Oeste. Eles tocaram em clubes, lounges, auditórios e bailes escolares, atraindo a atenção de um agente de talentos. O primeiro single deles, Big Boy, foi lançado em 1968. O grupo assinou um contrato de gravação e foi para LA. Apenas um ano depois, o single deles, Want You Back, atingiu o topo da Billboard Hot dos Estados Unidos da América, onde ficou por um mês. 3 outros singles continuaram a liderar as paradas, incluindo ABC, The Love You Save e I'll Be There. Michael liderou nas faixas. Seu talento vocal e musical impressionou o público e os críticos, dado sua pouca idade. Clifton Davis, que escreveu o segundo single da banda, Never Can Say Goodbye, lembrou: Michael era jovem, mas ele era profissional. Seu ouvido e tom eram incríveis. Ele podia pegar coisas e torná-las suas. Michael logo iniciou sua carreira solo. Entre 1972 e 1975, após o estrondoso sucesso do Jackson 5 e a mudança de sua família para uma propriedade em Encino, Califórnia, ele lançou 4 álbuns e se tornou o mais novo e quente ídolo adolescente. Michael continuou com o Jackson 5, mas todos os membros estavam frustrados com a falta de controle criativo sobre suas carreiras. Em 1975, a banda mudou seu nome para The Jacksons e trocou de gravadora, assinando com a Epic Records. Após a mudança de marca, Randy, o irmão mais novo, juntou-se ao grupo, enquanto Jermaine saiu para seguir carreira solo. A banda continuou com Michael à frente, lançando 6 álbuns entre 1976 e 1984. Michael também se tornou o principal compositor da banda. Em 1977, ele se aventurou em Nova York para estrelar um filme musical chamado The Wiz, ao lado de Diana Ross. Mas o filme foi um fracasso, embora tenha o conectado com Quincy Jones, que compôs a trilha sonora do filme. Jones, posteriormente, ajudou Michael com sua música solo. Em 1978, Michael fez uma rinoplastia. Um ano depois, lançou seu 5º álbum, Off the Wall, consolidando sua carreira solo com sucessos como Don't Stop Till You Get Enough e Rock With You. O álbum atingiu o 3º lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos da América, vendeu 20 milhões de cópias mundialmente e lhe rendeu diversos prêmios no American Music Awards.
Em 1982, Michael lançou Thriller, agora considerado o álbum mais vendido de todos os tempos mundialmente, com cerca de 70 milhões de cópias vendidas, catapultando-o ao mega estrelato. Liderou as paradas da Billboard 200 por 37 semanas e esteve no top 10 por mais 80 semanas. Foi também o primeiro álbum com 7 singles no top 10 da Billboard Hot 100. No ano seguinte, Michael recebeu sua primeira indicação ao Emmy Award, estreou sua famosa dança Moonwalk e levou para casa 8 prêmios Grammy. Em 1984, Michael se envolveu em alguns incidentes e controvérsias menores. Durante as filmagens de um comercial da Pepsi com seus irmãos, o cabelo de Michael pegou fogo, resultando em queimaduras de 2º grau no couro cabeludo. Ele tratou suas lesões e fez sua terceira rinoplastia nessa mesma época. Mais tarde, naquele ano, ele e seus irmãos fizeram uma turnê de Vitória, que fracassou financeiramente e foi criticada pelos preços altos dos ingressos. Ademais, a turnê gerou uma forte tensão entre os irmãos. Michael encurtou a turnê ao recusar fazer as etapas europeia e australiana e anunciou sua separação oficial da banda durante o show em LA. Nos anos seguintes, a aparência de Michael foi muito discutida. Ele foi diagnosticado com lúpus nos anos 1980, bem como vitíligo, uma condição caracterizada por manchas de pele despigmentadas. Como resultado, Michael frequentemente usava maquiagem clara e muitos especularam que ele estava usando cremes para clarear a pele, embora negasse tais alegações. Também foi sugerido que Michael sofria de um transtorno alimentar durante esse período, embora ele tenha argumentado mais tarde que havia perdido peso após mudar sua dieta, algo que ele fez para alcançar o corpo de um dançarino. Ainda assim, sua carreira continuou a ter sucesso. Em 1987, ele lançou Bad, seu primeiro álbum em 5 anos. Aclamado pela crítica, produziu 5 singles número 1 nos Estados Unidos da América, como Dirty Diana e Man in the Mirror. Ele ganhou diversos prêmios nesse período e seguiu o lançamento do álbum com uma turnê lotada. Um ano depois, ele lançou sua autobiografia Moonwalk, que vendeu 20 mil cópias e comprou 2.700 acres de terra perto de Santa Ynez, Califórnia, que se tornou sua casa, o Rancho Neverland. A propriedade custou-lhe 19 milhões e meio de dólares e chamou sua atenção depois que foi usada como pano de fundo de um videoclipe que ele filmou com Paul McCartney. Em 1991, Michael renovou seu contrato com a Sony com um equivalente moderno de 145 milhões de dólares, e no mesmo ano ele lançou seu 8º álbum, Dangerous, que foi outro grande sucesso. Ele criou a fundação Heal the World, que arrecadou milhões para ajudar crianças sofrendo com pobreza, guerra e doenças e defendeu mais recursos para pesquisa sobre vírus da imunodeficiência humana, síndrome da imunodeficiência adquirida. Em 1993, ele concedeu uma entrevista de 90 minutos para Oprah Winfrey, na qual negou os rumores sobre si mesmo e falou sobre o abuso que sofreu do pai durante a infância. Mais tarde, no mesmo ano, surgiu um enorme escândalo, quando um homem chamado Evan Chandler acusou Michael de abusar sexualmente de seu filho de 13 anos, Jordan. Uma busca na casa de Michael resultou na descoberta de 2 livros de arte com fotos de meninos correndo e brincando parcialmente despidos, embora ele negasse conhecimento do conteúdo. Em janeiro de 1994, ele fez um acordo extrajudicial com os Chandlers. Ele supostamente pagou-lhes 23 milhões de dólares e as acusações criminais não prosseguiram por falta de provas. Embora Michael nunca tenha sido processado, seu publicitário diria mais tarde: isso meio que representa o início da caminhada por um caminho trágico, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, legalmente. Citando problemas de saúde e o estresse das recentes alegações, Michael cancelou o resto de sua turnê. Durante o restante dos anos 90, ele se casou e se divorciou de Lisa Marie Presley, filha de Elvis e Priscilla.
e lançou vários álbuns e singles, incluindo Scream, com sua irmã Janet Jackson, They Don't Care About Us e Earth Song. Ele também iniciou outra turnê mundial e se casou novamente, desta vez com Debbie Rowe, que deu à luz seu primeiro filho em 1997 e seu segundo em 1998. Ele e Debbie divorciaram-se em 2000. Michael prosseguiu sua carreira nos anos 2000. Após uma pausa de 6 anos, ele lançou outro álbum, reuniu-se com seus irmãos para shows e promoveu vários concertos beneficentes. Em 2002, uma mãe de aluguel anônima deu à luz ao seu terceiro filho. Em 20 de novembro daquele ano, Michael recebeu muitas críticas e foi fotografado segurando o bebê sobre a grade do seu quarto de hotel, um incidente que ele descreveu como um terrível erro. Nesse período, ele também entrou em conflito com sua gravadora e foi processado por um promotor por não realizar 2 shows em 1999. Em 2003, o documentário Living with Michael Jackson mostrava imagens do cantor de 45 anos de mãos dadas com um garoto de 12 enquanto falavam sobre arranjos para dormir. Ele afirmou que não via mal em compartilhar sua cama e quarto com várias pessoas, incluindo menores, e que não era uma coisa sexual, embora suas ações e palavras tenham atraído mais críticas, especulações e acusações, especialmente quando, mais tarde naquele ano, ele foi acusado de 7 contagens de abuso sexual infantil e 2 contagens de intoxicação de um menor com álcool. Ele foi absolvido de todas as acusações em 2005. Um relatório do Federal Bureau of Investigation, divulgado 4 anos depois, não encontrou evidências de conduta criminosa. Nos últimos 4 anos, Michael se tornou um recluso. Ele passou um tempo vivendo no Bahrein, fechou seu rancho em Neverland e descobriu-se que ele estava à beira da falência e estava envolvido em 47 processos judiciais. Ele devia mais de $300 mil em salários atrasados aos funcionários e foi multado em $100 mil. Em meados de 2006, ele se mudou para o Grouse Lodge, um estúdio de gravação residencial na Irlanda. Sua última aparição pública foi em 15 de novembro daquele ano, participando rapidamente de uma performance de We Are the World no Music Awards em Londres. Ele voltou para os Estados Unidos da América, mudou-se para Las Vegas e começou a trabalhar em outro álbum. Para seu 50º aniversário, em 2008, a Sony lançou um álbum de Greatest Hits. No ano seguinte, ele anunciou uma série de shows de retorno intitulados This Is It. Ele planejava fazer os shows e talvez se aposentar em seguida. No entanto, as vendas recordes de ingressos levaram à adição de mais datas. Ele ainda ensaiava para seu show quando morreu. Mesmo já tendo sido um dos artistas mais bem pagos do mundo, as dívidas incapacitantes de Michael, estimadas em cerca de $500 milhões, significavam que ele precisava de um plano para recuperar o controle de suas finanças, e parte desse plano envolvia sua turnê This Is It. Outros projetos em andamento incluíam um novo álbum, filmes, um museu e um cassino, mas nada se concretizou devido à sua morte repentina. Para a turnê, ele compôs várias músicas novas e ensaiava por horas diariamente, mas logo ficou claro que Michael não estava mentalmente preparado para se apresentar. Sua maquiadora e cabeleireira, Karen Fay, descreveu o megastar como paranoico, tremendo de frio e repetindo-se frequentemente. Ele frequentemente parecia indisposto e magro demais, apesar de estar animado, segundo Karen. Relatos indicam que ele pesava apenas 59 quilos no momento de sua morte, apesar de sua alta estatura de 1,83 m. Ela disse que nos 2 meses, entre abril de 2009 e junho de 2009, ele mudou drasticamente, observando: ele não era o homem que eu conhecia. Ele estava agindo como uma pessoa que eu não reconhecia. Ela lembrou que durante uma apresentação ele parecia estoico e depois assustado, perguntando repetidamente:
Por que eu não posso escolher? Conrad Murray, médico que Michael conheceu em 2006, após tratar um de seus filhos, estava novo na equipe íntima e pessoal do cantor, ajudando-o a se preparar para a turnê. Murray tinha a tarefa de cuidar da saúde de Michael, mas era evidente que o cantor enfrentava diversos problemas de saúde. Por um lado, ele ainda sofria com a dor das queimaduras do incidente do comercial da Pepsi em 1984 e também lidava com problemas nas costas após se machucar em um concerto em Munique, Alemanha. Michael também era conhecido por ter insônia após os shows da turnê. Tudo isso o tornou dependente de medicamentos prescritos. Com um ex-funcionário dele, lembrando que ele tomava de 30 a 40 comprimidos de Xanax por noite, sendo o Xanax um tranquilizante de ação rápida. Após a morte de Michael, o Dr. Murray admitiu que regularmente lhe dava Propofol para ajudar no sono. O Propofol é um poderoso anestésico geral e sedativo. Ele também deu a ele outros sedativos, incluindo diazepam, lorazepam e midazolam, durante seu emprego como médico pessoal de Michael. O diretor Kenny Ortega notou que Michael perdeu uma apresentação em 13 de junho de 2009 por recomendação médica e depois perdeu outra semana. Quando finalmente retornou aos ensaios em junho, ele parecia perdido, frio, com medo. Ele disse que acreditava que a melhor coisa o Winnie a fazer seria parar a produção, mas acrescentou que não queria partir o coração de Michael. Ele escreveu depois para a AEG, promotora do concerto, que o artista apresentava sinais de paranoia, ansiedade e comportamento similar ao transtorno obsessivo-compulsivo. Ele também notou que a estrela parecia quase dissociativa, com Michael dizendo a Kenny: "Deus continua falando comigo." Kenny acrescentou que achava que um psiquiatra deveria ser chamado para avaliar o estado mental de Michael e disse à AEG: "É como se houvesse duas pessoas ali, uma tentando se agarrar ao que ele era e ainda pode ser, e não querendo que nós o abandonemos. O outro neste estado enfraquecido e problemático." No entanto, no dia seguinte, Murray deu ao cantor o sinal verde. Segundo pessoas próximas, Michael voltou aos ensaios em 23 de junho como alguém totalmente diferente. Desta vez, ele estava de bom humor e tinha níveis de energia brilhantes, com Murray contando mais tarde aos investigadores que havia parado de administrar Propofol vários dias antes disso. Kenny lembrou: "Ele era tão brilhante no palco, eu tinha arrepios." Na noite de 24 de junho, Michael saiu de sua casa em Holmby Hills, LA, para mais um ensaio exaustivo no Staples Center em LA. Sem que ele soubesse, seria o seu último. Antes do início da performance, no entanto, ele primeiro teve reuniões com seu gerente e o presidente da AEG. Depois, ele passou uma hora revisando os efeitos 3D para o show antes de jantar, que consistia em frango e brócolis. Depois, ele foi para o seu quarto e retornou mais tarde para um ensaio de 3 horas. Por todas as contas, Michael permaneceu entusiasmado e otimista, com boas performances. À meia-noite, após os ensaios, Michael agradeceu sua equipe e artistas de apoio antes de ir para casa. Naquela noite, contudo, Michael parecia perder energia enquanto reclamava de seu esgotamento. O Dr. Murray, temendo que ele ficasse viciado em Propofol, administrou Valium para ajudá-lo a dormir. Ao longo da noite, ele deu mais doses de sedativos, mas nunca deu a ele nenhum Propofol, apesar de Michael, supostamente, ter pedido várias vezes. Na manhã de 25 de junho, no entanto, Murray mudou de ideia e adicionou um pouco da droga ao soro do cantor. Ele contou mais tarde à polícia que ficou por mais 10 minutos antes de ir ao banheiro. Quando ele retornou 2 minutos depois, encontrou Michael aparentemente inconsciente. Ao examinar de perto, ele notou que o cantor não respirava. Murray tentou reanimar Michael e até administrou Flumazenil, um medicamento usado para contrariar a overdose de sedativos, mas sem sucesso.
Murray seria posteriormente criticado por administrar ressuscitação cardiopulmonar enquanto Michael estava na cama, em vez de um piso duro, o que é a prática padrão. Ele também foi condenado por tentar reanimar Michael, usando uma mão enquanto a outra estava colocada sob seu corpo. Isso também não é uma prática regular. Notavelmente, o médico falhou em chamar os serviços de emergência, o que ele justificou afirmando que não havia um telefone fixo e ele não sabia o endereço exato da casa. No entanto, ele fez várias ligações privadas no celular cerca de 1 hora após descobrir que Michael não respirava. Ele não ofereceu essa informação à polícia. Foi apenas quando um segurança descobriu a situação que o 911 foi chamado, às 12h21 da tarde, mais de 1h30 depois que Michael parou de respirar. Os paramédicos e médicos do Centro Médico da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, não conseguiram reanimar o homem de 50 anos após sua chegada. Michael foi declarado morto às 2h26 da tarde, no dia 5 de junho de 2009. Uma autópsia de 3 horas realizada no dia seguinte não encontrou evidências de trauma ou jogo sujo. Uma testemunha que viu seu corpo no necrotério observou que, deitado lá, ele parecia em paz. Pouco mais de um mês após a autópsia, em 28 de agosto, o legista do condado de LA classificou a morte como homicídio, atribuindo seu falecimento à intoxicação aguda por propofol, agravada pelas outras drogas em seu sistema. De acordo com relatos, Michael estava saudável quando faleceu. Seu coração estava forte e, apesar da inflamação nos pulmões, isso não contribuiu para o óbito. A Departamento de Polícia de Los Angeles e a Administração de Controle de Drogas investigaram posteriormente a morte do cantor. Durante a investigação, eles conversaram com um médico de Tóquio que relatou suas preocupações ao tratar Michael e seus filhos em várias ocasiões. Ele afirmou que o astro pop estava usando várias drogas na época e solicitou uma receita para estimulantes, para que pudesse lidar com seus ensaios e performances exigentes. O médico se recusou a prescrever qualquer coisa para ele. No entanto, notando que Michael parecia exausto, estava com febre e sofrendo de insônia, entre outras coisas. Ele também afirmou acreditar que parte da razão pela qual estava sofrendo com sintomas tão debilitantes era o uso excessivo de esteroides nos seus medicamentos para clareamento da pele. Uma busca na residência de Michael, como parte do caso, encontrou várias garrafas de propofol. O medicamento é usado em hospitais para induzir e manter a anestesia durante a cirurgia, mas tem sido associado a paradas cardíacas. Uma enfermeira nutricionista de Michael disse aos investigadores que ele também a solicitou propofol, mas ela recusou. Durante a investigação, a Administração de Controle de Drogas investigou no mínimo 9 médicos, enquanto a polícia buscava interrogar cerca de 30 profissionais de saúde que contataram a equipe. Eventualmente, porém, as autoridades começaram a olhar para o Dr. Murray Conrad. Em 8 de fevereiro de 2010, Murray foi acusado de homicídio culposo. Ele se declarou inocente e foi libertado após pagar uma fiança de 75 mil libras. Em janeiro de 2011, sua licença médica foi suspensa e ele foi ordenado a ser julgado por homicídio culposo. Em novembro daquele ano, ele foi condenado por homicídio culposo e sentenciado à pena máxima de 4 anos de prisão. Porém, devido à superlotação carcerária e bom comportamento, ele foi solto em 2013, cumprindo apenas 2 anos da pena. O pai de Michael, Joe, logo entrou com um processo por morte injusta contra Murray, alegando que ele mentiu para encobrir seu uso de propofol, que ele não manteve registros médicos suficientes e que foi negligente na dispensação de medicamentos. No entanto, ele retirou o processo em 2012. Enquanto isso, a mãe de Michael e 3 de seus irmãos processaram a promotora de concertos AEG, alegando contratação negligente do médico. No entanto, um júri concluiu que não havia evidências para apoiar que a AEG
havia sido negligente, pois não havia nada que indicasse que Murray era inapto ou incompetente. O funeral e o sepultamento de Michael foram realizados no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia, em 3 de setembro de 2009, assim como sua família e ex-esposa, Lisa Marie Presley, presentes no serviço com amigos Macaulay Culkin, Chris Tucker, Quincy Jones, Eddie Murphy e Elizabeth Taylor. Michael foi sepultado na seção Holy Terrace, no grande mausoléu do cemitério, que não é acessível ao público.